Bom, galera, bora, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vamos nessa, começar aqui a aula. Então, é um prazer falar com vocês. Obrigado aí pela presença de todos. Para quem está vendo aqui, quem está aqui ao vivo comigo, a gente vai falar muito hoje sobre como criar uma rotina executora, né? Como eu prometi para vocês, não vai ser palestrinha motivacional, história do herói, história triste, não vou rezar aqui também, nem fazer nada do tipo, vai ser entrega de conteúdo. Eu quero fornecer uma experiência legal para vocês, como se fosse uma aula minha de mentoria mesmo, tá? Como se fosse um programa meu pago, né? E aqui a gente tem alguns alunos da mentoria, inclusive aqui ao vivo, né? Então, você vê, a galera consome a minha mentoria e consome aula gratuita. Para vocês que estão de fora, para vocês verem, os alunos da mentoria nem precisavam estar aqui, né? Mas estão aqui estudando, estão aqui participando. Então, você aí que é da minha mentoria, vocês estão aí, valeu, obrigado pela presença. Vamos lá, galera, vamos falar então sobre ser um psicopata executor, né? Antes de começar a aula, só brevemente, prazer, eu sou o Rafael, mentor de negócios digitais, para você que não me conhece muito bem. Estou vivendo disso aqui desde 2018, muito antes da pandemia. Já vi muita coisa acontecer nesse mercado, já sou velho aqui no mercado, né? Daqui a pouco já posso ser considerado um dinossauro. Então, tudo que eu vou falar aqui são de coisas práticas, do que eu vivo, do que eu vivi, do que eu vi alunos fazerem. Não vou falar de coisas que vi no livro, de coisa abstrata e aquelas, né, coisas que a gente vê por aí. Porque é muita vivência prática. São 8 anos, vai fazer 8 anos, vivendo exclusivamente do meu negócio digital. E 21, 22, 23, 24, 25, e há mais de 4 anos faturando 6 dígitos todos os meses sem fazer um único lançamento, sem passar de 10 mil reais de verba de tráfego. Tem aí, por exemplo, o Fernando, que está aqui ao vivo, que é do meu grupo de Mastermind, que pode confirmar isso para vocês que não história furada. O próprio Fernando é um grande case nosso aqui de sucesso, que está aqui comigo desde 2020, começou do nada e hoje tem um negócio super escalado e muito legal. Então, ele pode confirmar aqui para vocês que tudo que eu falo aqui é verdade, tá? A minha intenção aqui não é iludir ninguém, não é enganar ninguém, é jogar real, obviamente, é mostrar que ser executor é a sua maior vantagem competitiva aqui na internet. E depois, no final, apresentar, obviamente, uma oportunidade para quem quiser ter o meu acompanhamento para executar. Certo, galera? Para a gente começar aqui, todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo, eu quero que vocês me deem uma confirmada aqui no chat para saber se vocês estão vivos. Então, por favor, a gente vai entrar agora aqui no conteúdo, então eu quero que vocês me confirmem aqui no chat, por favor, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Então, por favor, confirme aqui antes de eu começar. Seguindo o método Rafa desde 2019, olha lá, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 anos nos programas de mentoria. O que que leva uma pessoa a ir num restaurante comer e voltar, né? Áudio e vídeo, ok, 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 ok. Obrigado, galera. Quero vocês vivos aqui, tá bom? Então vamos lá. Turma, seguinte. Tua maior vantagem competitiva aqui na internet é executar, cara. Fernando me conhece aqui. Quem mais está aqui que é da mentoria? Tem mais alguém da mentoria? Sônia, tem uma galera aqui. Sabe que eu sou muito executor, tá, galera? Então, assim, por que que a maior vantagem competitiva é executar? Porque o que que acontece? Tem dois cenários aqui, tá? Primeiro cenário, você tem muitas ideias na cabeça, mas não consegue colocar em prática. Na hora de ir para o vamos ver, as coisas travam. Ou porque é muito perfeccionista, ou porque está muito inseguro, ou porque não tem muita certeza. Quem está nesse cenário atual? Me fala. Tem muita ideia na cabeça, é um grande especialista, tem muito conhecimento, mas na hora ali de fazer, trava por uma série de razões, né? E aí são N razões. Então, Cláudia, quem mais? Quem se sente assim, com muita ideia e pouca execução? Ou, para o tanto de ideia que você tem, a execução, ela tá falhando ali. Só a Cláudia? Então vocês estão afiados, né? Porque isso é algo muito comum em quem está no mercado digital, principalmente hoje, com muitas opções, né? E aí tem o outro cenário. E aí, esse, se vocês aceitam, é o que eu falo, vocês estão mortos por dentro, tá? Tá cheio de gente por aí no mercado que é mais burra
que você, mais incompetente que você, sabe menos que você e está ganhando mais dinheiro. Do que eu também. Só que isso me emputece. Só que isso me emputece muito e é um dos meus combustíveis para eu agir todo dia. Eu não suporto quando eu vejo um mentor lero-lero falando de Rolex e terninho e charuto e contando história. Fico louco com isso, entendeu? Então, a gente tem esses cenários, cara, pouca execução e uma galera que é mais burra do que nós aqui, ganhando mais dinheiro que a gente, e isso a gente não pode aceitar, tá? Isso a gente não pode aceitar. Tudo começa, galera, de um processo de aceitação, tá? Então, quando eu falo lá no meu Instagram, que eu falo de homem da unha pintada, né, que não age, é muito isso, é aceitar uma realidade. Então, para o negócio virar aqui no digital, para você conseguir, a gente vai falar aqui do plano 30K, 30, 40, 50, 100 mil, você não pode aceitar aquela realidade que você está hoje. Não é papo motivacional aqui, tá, galera? Mas foi o que me fez chegar e escalar o meu negócio, viver dele por muito tempo e mudar completamente a minha vida e a vida de outras milhares de pessoas que eu consegui através dos meus programas nesses anos todos que eu estou aqui vivendo do meu negócio digital. Então, cara, se você quer alguma coisa para se apegar, se apega que tem gente burra ganhando dinheiro na internet, porque eles executam, porque essas pessoas fazem, tá? E aí eu vejo muita gente boa, muito especialista bom, com conhecimento de 100 mil e execução de R$ 1.000. Esse é o seu cenário? É conhecimento de 100 mil e execução de R$ 1.000, cara. Aí a conta não fecha, entendeu? Você tem que sair de uma cabeça de 100 mil para uma execução de 100 mil. Aí você vai conseguir acontecer as coisas, né? Porque, galera, aqui a execução é premiada, não tem essa de ioiô e não sei o quê. Então, eu vou ser brutalmente honesto aqui antes de entrar propriamente no conteúdo das estratégias, que é o seguinte: você só tem. Para mim, só existe um tipo de desculpa aceitável. Um não, né? Dois, doença grave sua ou de algum membro da família muito próximo, ou falecimento de alguma coisa muito próxima também. Isso aí você pode, o resto é historinha triste. O resto é história triste. O resto é história para você acreditar. Você tá bem, cabeça, inteligente, sabe raciocinar, sabe? Tem os dois braços, as duas pernas, sabe se mexer. Pronto. Tem alguma doença grave que te impede? Não, não tem. Então vamos parar de contar a história triste. Então daqui para frente, o que eu vou falar, galera, é para quem não quer contar história triste. Não tem espaço para esse tipo de ai meu Deus, não, não tem, tá? Então se você não se identifica com isso, você pode fechar aqui essa aula e ir embora, porque você vai tomar pancada aqui e não vai gostar. Aí você vai lá para o mentor que vai falar, estendo a minha mão. Não, é execução pura, tá, galera? É isso, é preto no branco. Se você conversar com o Fernando aqui, que é meu aluno, você vai ver o quanto que isso é verdade. Ele poderia ter dado várias desculpas e não deu, né? Então vamos lá, vamos abrir a tela aqui e aí eu peço a gentileza de vocês. Oh, caramba, não é o meu WhatsApp. Vamos lá. Eu peço a gentileza de vocês me dizerem. Caramba, por que que não tá? Peraí, eu quero compartilhar meu mapa mental aqui, mas não tá indo. Peraí, vamos lá. Agora sim. Estão vendo o mapa mental aqui, pessoal? Por favor, me confirmem, só para. A partir de agora a gente vai por aqui. Sim, sim, show. Vamos lá, galera. O que a gente vai fazer para ser um psicoexecutor e criar um plano de 30K mais, por exemplo, né? Vamos aí, pergunta, por favor, me respondam. Eu quero ver vocês aqui. 30K, 30, 40, 50 mil, aí uma média de 10 mil, 15 mil por semana, 12 mil por semana, é uma meta boa para você hoje, né? Pode ser que você esteja já fazendo mais do que isso, não sei se for o seu caso, você pode me falar, que aí o seu caso seria o avançar. Mas hoje, se você tivesse num plano, transformando o teu conhecimento, agindo em 30K mais, é uma boa? Seria um bom número? Comenta aqui para mim se seria um bom número esse dos 30K mais.
todos os meses, né, numa rotina livre, numa rotina tranquila, sem uma loucura, não estou falando de fazer lançamento nem nada do tipo, mas que isso fosse leve e tranquilo, né? Sim, seria boa. Quem mais? Ou quer mais? Querer mais é bom. A gente começa aí 30K, 40K, 50K, todo negócio que chega nesse nível, né? Ele é difícil depois de voltar para trás a pessoa desistir, né? Então, o que que acontece? Para você ser um executor, a primeira coisa muito, muito, muito importante é ter uma meta muito clara, tá? Então, vamos lá. Sendo bem sincero aqui, eu espero me surpreender. Começamos agosto praticamente hoje. Quem aqui escreveu, definiu, colocou em algum lugar, alguma planilha, a meta do mês de vendas, o número? Quem aqui colocou? Por favor, me fale. Quem aqui colocou? Esse mês eu vou fazer que seja R$ 1.000, não importa. Eu quero saber quem aqui colocou. Eu coloquei a meta de não precisa falar, mas eu escrevi a meta no papel, eu coloquei, eu passei, sei lá, se tem alguma pessoa que trabalha comigo, o time sabe. Quem aqui agora em agosto colocou essa meta? Real, assim, tipo, vou. Quem não fez pode falar aqui para mim, por favor. Fernando, eu sei que colocou. E o mês passado bateu 20% da meta, quase. Quem mais? Ninguém mais colocou meta, galera. Vocês não colocaram meta, assim, tipo, vou faturar isso. Então, assim, se vocês estão quietos, estou 50K, boa, aí sim, fechei com o meu especialista. Essa tá uma meta legal, Eduardo, boa. Olha aí, bom, é lead bom para vir para a mentoria, irmão, bora. Mas vamos lá, ó, 50K, show. 50K vai dar um pouquinho mais de 10K por semana. Vocês vão ver aí como que eu estruturo isso aqui, né? Então, pô, colocou uma meta, show, é isso. Tem que ter uma meta muito clara, galera. Tem que ter um número, porque senão você vai amolecer. Vou dar o caso aqui, mais uma vez, estou usando bastante ele que ele está aqui, o Fernando. Ele estava puto que ele não estava chegando nos 6 dígitos. Estava batendo na trave. Ele emputeceu, colocou uma meta muito clara que era chegar nos 6 dígitos, chegou mês passado, mês retrasado, ultrapassou os 6 dígitos agora no mês passado. Então, assim, tinha uma meta muito clara, tinha um objetivo muito claro. O que eu vejo é que muitos especialistas entram no mês meio que a Deus dará, entendeu? Tipo, gente, não é negócio isso, né? Aí você tá brincando de fazer post no Instagram. Aí você tá ali brincando de tentar alguma coisa, né? Então, esse número, galera, presta atenção, esse número, ele tem que ser o teu pão do dia, tem que ser a tua prato de comida, cara. Eu vou levar muito as coisas aqui dessa parte de execução para um extremo, porque é só assim que a gente engana nosso cérebro e nossa cabeça de não deixar a gente mole. Porque é muito difícil, e aqui não é minha função ficar iludindo vocês com um papo de gurulândia. É possível, é fácil, não, é foda. Senão tava todo mundo rico. Senão tava todo mundo milionário por aí. Essa não é a realidade do mercado. Essa não é a realidade do mercado. Então, assim, a real é que é difícil. É difícil. Nossa, é foda. Pra cacete, desculpa a palavra, mas aí eu vou ficar aqui mentindo para vocês. Então, se você não tem um número, se você não tem um objetivo muito claro definido, você amolece. Sabe por quê? Porque na primeira dificuldade, é mais fácil fazer aquilo que eu estava fazendo. É mais fácil que eu estava fazendo. Eduardo, 30 mil e 34 mil, beleza? Próximo passo, 50K. É isso, tem que ser meio que obstinado por esse número. Porque senão, galera, a gente vai amolecer. Vai amolecer. Porque no meio do caminho vai dar um monte de merda. E aí vocês começam com desculpinha. Não tem nenhuma que de fato, a não ser uma doença grave ou um falecimento próximo, que justifique. Não tem. Então, tem uma meta muito clara. E se você quiser aproveitar esse momento, escreva no papel agora. Aí, escreve aí. A minha meta desse mês de agosto é tal. Escreve, é o número que você vai buscar, tá? Então, isso é extremamente importante. Vamos colocar aqui a nossa meta muito clara de 30K, beleza? Vamos colocar 30K.
é o número que a gente colocou aqui. Depois, o que você vai ter que fazer? Bom, aí a gente vai já começa a falar da parte prática. Tem que ter um produto. Você tem que ter um produto para vender. Eu recomendo que você tenha um produto de R$ 1.000 a R$ 3.000. Alguém aqui tem essa oferta? Ou alguém aqui pensa em criar essa oferta? Então, quando a gente tem um produto ali de 1.000 a R$ 3.000, para você chegar nesses 30K ou mais, isso já começa a ficar mais palpável, isso já começa a ficar um pouco mais viável, com uma oferta poderosa. Então, mas com menos, Rafa, eu consigo fazer isso? Consegue, né? Se for pegar, por exemplo, mais uma vez, o caso do Fernando aqui, ele não tem um produto nesse valor, mas ele consegue fazer mais de 100 mil reais por mês com produtos de menor valor. Então, assim, só que quando você é um especialista, você consegue, às vezes, com mentoria, consultoria e tal, e coisas do tipo, uma oferta de 1 a 3K. Ah, não consigo, Rafa. Tudo bem, vamos com oferta de 297 até 497. Tudo bem, já dá para dar um passo aqui legal, tá legal? E aí você tem que ter uma oferta poderosa. Então, a gente vem aqui, uma meta muito clara, beleza? Uma meta muito clara. Aí nós temos que ter aqui um ticket de produto para a gente trabalhar. Pode ser 297, 497, R$ 1.000, R$ 3.000, pode até ser mais. Mas nós temos que ter produto para trabalhar para poder fazer venda, com uma oferta poderosa. Às vezes, o que eu vejo em muitos negócios aqui, pessoal? A oferta do produto muito ruim, a oferta do produto muito fraca, uma oferta que não desperta desejo, que não tem apelo. Então, não adianta você simplesmente ter a meta e não saber fazer nada com isso. Você primeiro tem que criar um produto. Recomendo, se você puder, produtos acima de R$ 1.000, que dá uma margem de escala bacana. Se você tiver produto de R$ 1.000. Então, por exemplo, o Matheus falou aqui que tem na esfera de serviço R$ 1.000. Só que aí é serviço. Ele é um pouco inescalável. Interessante se a gente consegue colocar produtos escaláveis acima de R$ 1.000. Alguém tem essa oferta aí? Só para eu saber, de R$ 1.000 para cima, pode ser uma mentoria em grupo, alguma coisa que você consegue escalar? Porque eu vou me adiantar um pouco aqui, galera. Mas se você tem esse produto de 1K, a gente está falando de 30 vendas. A gente está falando de 30 vendas. Numericamente, se você vir aqui e falar 30 vendas no mês, é um número alto? Vamos lá, uma venda por dia, né? Tem uma, já vendendo, mas está parado, ó, tá perdendo dinheiro. Mas me fala, uma venda por dia, galera, é algo assim muito impossível? Uma venda por dia de R$ 1.000? Não, não é. É algo extremamente possível. Então é isso que você tem que começar a pensar e a gente vai começar a fazer aqui essa dissecação, tá? Então, beleza, meta muito clara, produto. Aí, o que a gente tem que fazer? Aí, aqui começa a morar o calo, né? A gente precisa gerar demanda. A gente precisa gerar demanda. E aí é que está o problema de muitos especialistas, principalmente que estão no começo e não estão conseguindo fazer esse número aqui. Demanda muito baixa, galera. Demanda muito baixa. Deixa eu perguntar hoje aqui para vocês: qual é o maior motor de geração de demanda do negócio de vocês hoje? Vamos lá. Pergunta. E essa pergunta você tem que sair daqui dessa aula com algo muito reflexivo no que eu vou falar aqui agora. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, gostaria que vocês me falassem. Por dia, quantas pessoas vêm em suas ofertas hoje? Por dia. Quantas pessoas têm contato com as suas ofertas? De 1.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 297, de 497, de seja lá o que for. Quantas pessoas têm contato com as suas ofertas hoje? Ó, hoje nós estamos no fim do dia. Quantas pessoas tiveram contato com a sua oferta? Eu quero que vocês me respondam aqui. Quantas pessoas por dia? Eu vou dar um exemplo meu aqui hoje. Ó, de manhã, uma pessoa teve contato com uma oferta minha de R$ 9.000. Tá lá, disse que vai fazer. Uma outra teve contato com uma outra oferta de R$ 2.000. Eu mesmo fiz uma call que é o valor de venda de R$ 15.000. A gente já teve mais 3 outros agendamentos que terão contato com a oferta para os próximos dias. Então, assim,
a gente tem movimento, tem pessoas tendo contato. Tem um outro produto que está no tráfego direto que X pessoas têm acesso à oferta. Quantas pessoas por dia vocês têm contato com a oferta de vocês? Já pararam para pensar nisso? Sim ou não? Me falem aqui, por favor, alguma coisa. De que muitas vezes você não consegue chegar nesse número porque as pessoas têm contato. Sim ou não? Faz sentido isso, galera? Me respondam aí, por favor. Se isso aí faz sentido, se não faz, se eu estou viajando, se vocês já tinham pensado, parado para pensar nisso, porque às vezes eu converso com algumas pessoas que aí, tá, não estou vendendo, mas quantas pessoas está falando no dia? Como que está essa demanda? Quantas pessoas têm contato? Quais são os pontos de contato da sua oferta com as pessoas? Né? Então, por exemplo, sem anúncios não consigo vender. Consegue, Sônia? Claro que consegue. Claro que consegue. Mas óbvio que anúncio vende, né? É claro que consegue vender sem anúncio. Claro que consegue. O orgânico é uma forma de você mostrar a oferta. O anúncio é outra. Mas aí, se vocês quiserem aumentar o faturamento, vocês precisam o quê? Expor a oferta de vocês para mais pessoas. É, é o conceito básico disso. Seja no tráfego, seja no Instagram, aí a gente vai ter que entender um pouco mais a parte estratégica, que é que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você não vende mais se você não expõe a sua oferta para as pessoas. Tá? Então vamos lá. Se você está travado, se você não está fazendo venda, se você está aí, meio reclamando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, cara, quantas pessoas estão fazendo aí a sua oferta vendo a sua oferta por dia? Tá? Então, essa é uma coisa que eu quero que vocês pensem aí e reflitam. Muito bem, quando a gente fala de geração de demanda, oh meu Deus, eu não sei o que esse. Quando a gente fala de geração de demanda, quando a gente fala de geração de demanda, galera, é o motor do negócio, tá? É o motor do negócio. Então é o seguinte, como que você está gerando tráfego para isso? Né? Quais são suas fontes de tráfego, de demanda? Então a gente está falando tráfego para o perfil, a gente está falando de tráfego direto, está gerando tráfego? Tráfego orgânico. Tráfego orgânico é um tipo de tráfego também, né? Como é que está acontecendo a gestão de tráfego disso em relação à demanda? Não estou falando de apertar botão, coisas do tipo. Como que está isso aqui? Não, Rafa, não tenho tráfego perfil, não tenho tráfego direto, só estou postando no orgânico. Ou não faço tráfego perfil, só estou fazendo tráfego direto. Então, assim, como que está isso para gerar demanda? Como é que está o seu posicionamento? O que eu quero dizer com posicionamento, galera? Você entra na cabeça da pessoa? Você ocupa uma brecha? Como que está isso? Ou você está só mais do mesmo imitando? Esse que é o problema. Eu vejo muita gente hoje que está virando cópia de outros gurus. É um problema isso. Qual que é o seu nível de autenticidade? Nível de autenticidade. Ou você só está ali mais, o que o cara faz, vou copiar e vou colar. Não, você pode se inspirar, você pode modelar, né? Igual tem muitos alunos que fazem as coisas que eu faço, mas igual, cópia, Ctrl C, Ctrl V, não dá, então tem que ter um posicionamento. Como que está a sua presença em relação à constância? Aí, quando eu falo isso, né, que é aqui o último, na verdade, quando eu falo de presença, eu estou falando de tudo. Estou falando de presença no Instagram. Então, você tem presença no Instagram? Não é passar o dia inteiro fazendo blogueiragem, mas é ter presença. E aí, muita gente confunde o que é presença com blogueiragem e ficar morando no Instagram. Você tem que ter presença. Tem que ter presença ali, né? Então, como que está a sua presença ali dentro do Instagram? E aí, quando a gente fala de constância, como está a rotina, por exemplo, de anúncios? Isso é constância também. Isso tem a ver de presença. Eu vou tirar aqui, porque não. Eu já coloquei. Então, pô, aí o cara vai lá, não aparece nunca nos stories, faz um post a cada 50 dias, aí não tem uma constância, não tem uma presença, vai querer vender como? Vai querer vender como? Não tem como, não vai vender se você não tiver tráfego para gerar demanda, posicionamento para ocupar uma brecha, para entrar na cabeça da pessoa, para ter o teu nível de autenticidade, e se você não tiver constância nisso. Então, se você roda
Por exemplo, vou dar o caso do Fernando, eles rodam muito tráfego, né? Tem que ter uma rotina de criação de anúncios, isso aqui é presença, é constância. Tá? Tem que ter presença no Instagram. Então, tem muitas postagens que eles fazem lá de tráfego orgânico que é com presença. Ah, mas não quero, mas não gosto. Ué, faz parte do negócio. Faz parte, não tem jeito, é assim, tá? Então, você tem que gerar demanda. Então, presta atenção. Antes, quando a gente fala aqui de audiência, eu quero que vocês saiam daqui com isso muito claro. Demanda. Como que está essa geração de demanda de vocês? Né? Quantas pessoas estão chegando por dia e tendo ponto de contato com vocês? Né? Então, assim, se isso não tem, você vai ter ali o principal motor do seu negócio ceifado, que é demanda. E quando você aprende a gerar demanda, você aumenta exponencialmente suas vendas. Tá? Quando você aprende a expor a sua oferta mais vezes nos diversos canais que existem, você aumenta. Só que aí o que acontece é muita gente está retraída nisso, está encolhida nisso. Então, galera, hoje vocês fizeram oferta para quantos leads? Alguém consegue me responder? Quantas pessoas vocês passaram o preço do produto, da mentoria, seja lá do que for? Tá? Mas eu rodo tráfego direto. Tudo bem. Quantas pessoas chegaram no teu checkout hoje? Quantas pessoas clicaram ali e deram initiate checkout? Né? Você tem que expor a tua oferta. Então pensa, amanhã, terça-feira, como é que você vai vender? Gerando demanda, expondo oferta. Simples assim. Não é nada absurdo. Mas isso eu sei, você não precisa ser nenhum gênio para saber. Não! Você não precisa ser um gênio para saber, só precisa executar. Por isso que eu falo que a aula era de estratégias ridiculamente simples. Porque isso você só precisa de mais gente chegando e você apresentando mais gente a oferta. Pô, mas isso é muito óbvio, Rafa. Por que, que você está falando isso? Então por que, que não faz? Então por que, que não tem 5, 10, 15, 20, 30, 100, 50 pessoas chegando até você? Por que, que não tem 10, 20, 30, 50 pessoas sendo contato com as suas ofertas? Execução. Então, o conceito, ele é muito simples. O que pega é a execução. Mas se você tem uma meta muito clara, se você sabe como gerar demanda, se você tem um bom produto, uma boa oferta, você começa a fazer isso com mais clareza. E aí é o próximo passo aqui, que a gente vem para a metrificação. Então, qual que é o número de leads que chegam? Isso a gente pode falar no Instagram, na sua isca, no seu produto low ticket, que a gente considera como lead. Quantos leads hoje chegam aqui para vocês? Né? Então, eu falei, pô, eu fiz ofertas de alto valor hoje para pelo menos 5 pessoas. Chegaram aqui, conversamos com essas pessoas, eu estou expondo a minha oferta para elas. Agora, se você fica escondido, se tua oferta fica escondida, não tem como. Não tem como. Tá? Então, qual que é o número de leads que chega? A gente começa a ir para uma verificação. Qual que é o número de leads que conversa? Beleza, vai chegar, mas não vai ter leads todos que vão responder. Qual que é o número de leads que chegam no preço? Olha aqui, exposição de oferta. Exposição de oferta. Quantos leads você expôs a tua oferta? Você vai tomar aqui um monte de não e alguns sims. É isso, você vai tomar mais não do que sim, aí você tem a tua taxa de conversão. Então aí você começa a entender de uma forma bem estratégica, pessoal, o seguinte: eu preciso ter tantas pessoas falando comigo para ter X leads que vão conversar comigo, para X leads chegar no preço, para eu ter minha taxa de conversão. E aí, vamos lá. Aí agora a gente volta aqui para cima. Então, suponhamos, você tem um produto de R$ 1.000. Vamos colocar esse caso aqui. Então, vamos lá. Você vai querer vender um produto de R$ 1.000. Exemplo. Produto 1K. São 30 vendas. Uma venda por dia. Certo? Vamos colocar assim. Bom, para eu fazer 30 vendas, com quantas pessoas eu tenho que falar no mês para fazer uma venda por dia e chegar nos meus 30K? Galera, matemático. Aí você vai começar a fazer todo o processo de execução. Aí é que entra, aí é aqui que entra o psicopata executor. É aqui que você tem que ligar o modo executor. Que você vai ter que começar a fazer o quê? Ligar o modo execução geração de lead. Então, para eu fazer 30 vendas, suponhamos aqui que nós vamos ter uma taxa de conversão de 5%, tá? Vamos colocar aqui que a nossa taxa de conversão, eu vou já colocar aqui, taxa de conversão.
Vamos colocar que a gente tem uma taxa de conversão que a gente já sabe que é de 5%. Beleza. Para eu fazer aqui essas 30 vendas, com quantos leads eu tenho que falar para converter 5%? Aí a gente vem aqui fazendo a continha. Número de leads no mês. Se fosse 10, a gente vai ter que falar ali expor a nossa oferta por volta de uns 600 leads. É isso, né? 600 vezes 5%, é isso aí. 600 leads. 600 leads vão ter que passar por esse nosso processo aqui para a gente mostrar a oferta. É matemático, galera. Ah, como que a gente pode fazer esses 600 leads? Tem um monte de forma. Tem várias formas. Mas o número que você tem que ter é 30 mil, produto de 1K, e eu tenho que ter 600 leads. Não significa que tem que ser 600 leads no X1, tá? Não significa que tem que ser 600 leads no X1. Você pode fazer uma aula ao vivo, que nessa aula ao vivo tenha 100 leads, tá? Tenha 100 leads ali. Você pode vender um produto low ticket que te gera 50 leads por dia e você faz essa oferta para eles. Então aí você vai mesclando com as estratégias. Mas aí a gente vai ter que ter aqui 600 leads. 600 dividido por 30, a gente está falando de número de leads no dia, 20 leads. Então, você sabe que você vai ali para o teu campo de ação para falar. Quando eu falo falar, entenda que é X1, é várias coisas que dá para fazer com 20 pessoas. Então, a gente chega à conclusão de que se você não expor a sua oferta para 20 pessoas por dia, nessa nossa continha meio de padeiro aqui, só com um produto, 1K, uma oferta, você não chega a 30K. Aqui, se a gente tem uma outra oferta, múltiplas ofertas, múltiplas fontes, beleza. Mas é isso. Aí vira matemático. Então, entendam por que muitas vezes vocês ficam travados nas vendas, porque não está gerando audiência, demanda, posicionamento, porque não faz essa continha matemática. E aí fica sem o quê? O que, que acontece aqui, turma? Fica sem rumo. Se você não tem esse processo que eu falei aqui, você fica sem rumo. E aí, tô vendendo, não tô vendendo. Ah, tô vendendo. Ah, não tô vendendo. Ah, e ficar sem rumo é a pior coisa. Se você já sai, você tem um número, 30 mil na cabeça. Beleza. Produto de R$ 1.000 é o meu produto. Suponhamos que a gente só tem um produto. Eu tenho 5% de conversão. Eu vou precisar falar com 600 leads. Como é que eu vou fazer 600 leads no mês? Execução. Bora. Vamos fazer de uma forma que nós vamos ter 600 leads no mês. Ah, a taxa de conversão aumentou para 10%. Beleza, vai cair pela metade, a gente vai ter 300 leads. Então é isso, é pensar dessa forma matemática. Ou seja, você vai precisar gerar mais demanda para expor mais a sua oferta, para você aumentar a sua chance de vender. Então, hoje, mês de agosto começando, vamos colocar que hoje é o primeiro dia do mês, vai, começou no final de semana, aquela coisa toda. Quantas pessoas você já expôs a sua oferta hoje? Qual que é o número de pessoas que você atraiu para possivelmente receber uma oferta, né? Porque tudo é um processo. Então, se vocês não têm isso aqui, ó, estabelecido, e aí, obviamente, que pode ser por funil, vai ficar complicado. E aí eu vou explicar para vocês aqui em termos estratégicos, né, como isso pode acontecer. Então vamos lá. No Instagram, tá? Então quando a gente fala de Instagram, tráfego para perfil. Seu Instagram é um funil. Fazer uma pergunta aí para vocês. Quem roda tráfego para ganhar seguidores, né? Tipo, tráfego para o perfil. Tem anúncios que levam para o perfil para aumentar seguidores. Quem roda essa estratégia de tráfego para perfil? Tem alguém que faz isso, que cresce o Instagram intencionalmente através de posts que atraem leads para o perfil? Tem alguém que faz isso? Só para eu entender. Tem um delayzinho na pergunta. Se tem alguém que faz ou ninguém faz. Quem não faz, coloca não aí também, por favor, só para eu entender. Não? Então assim, ó, quem não faz, tá perdendo. Tá perdendo. Então pensa, não tem ninguém chegando no teu Instagram. Não tem ninguém.
Tá, como é que as pessoas vão saber que você tem algo para vender? Vamos lá. É como se você estivesse com a porta da tua loja fechada. Então, por que que não tem tráfego para o perfil? Então, imagina que você tem por dia chegando 100 seguidores por dia no seu Instagram. Você tem 100 pessoas que você gerou demanda. E depois você vai fazer essas pessoas te virarem leads. E depois vocês vão fazer essas pessoas passarem por um processo de oferta. E depois essas pessoas vão, algumas delas vão comprar de você. Só que se você não tem gente chegando lá no seu Instagram, cadê? Por que não tem? Por que não tem? Ah, não tem estratégia, Rafa, não conheço, não sei. Beleza, isso a gente arruma, mas tem que ter, né? Tem que ter. Então, primeira coisa, como é que você faz o tráfego aqui para o perfil? Seu Instagram é um funil. As pessoas te seguem, elas interagem com você, elas viram leads e depois elas compram. Basicamente é isso. Então, o Instagram é uma geração de demanda desses leads. Por exemplo, dos nossos 600 leads, tá? Low ticket é uma outra estratégia para você gerar leads. Então, você pode ter produto que paga o tráfego para gerar leads. Imagina que você tem 50 vendas diárias de um produto, vamos colocar aqui de R$ 29,90, valor seco, sem order bump, sem nada. Vamos supor que você tenha 50 vendas disso aqui por dia. Cara, você tem 50 pessoas habilitadas a comprar o teu produto mais caro em um curto ou médio espaço de tempo. Então, isso é mais uma forma de demanda. E aqui são pessoas que já abriram a carteira para você. São pessoas que já entraram pagando para você. Então, vamos lá, 50 vendas por dia disso aqui, né? Ou você pode ter 50 vendas por dia desse aqui, aí você pode ter mais 10 vendas diárias depois vamos lá, de um produto de 97, por exemplo, e você pode ter mais 100 vendas diárias de um produto de R$ 10. Olha só. Então, veja essa maquininha aqui rodando. A gente tem 150, 160 pessoas podendo comprar mais caro de você depois. Sabe quem fez isso e escalou o negócio para mais 6 dígitos? O Fernando, que eu dei exemplo dele aqui, que está aqui. Ele fez isso. Simplesmente foi isso. Ele aumentou o número de pessoas que compram os livros dele, que é o produto de entrada. Então, hoje ele vende uma média, 4 mil, né, Fernando? Vende uma média de 3 a 4 mil desses produtos de entrada por mês e monetiza para essa base e faz processo de monetização para essa base. Ou seja, entendeu que o jogo é: se eu gerar mais demanda, se eu tiver mais pessoas comigo, se eu tiver gente ali dentro, eu consigo vender mais através das minhas campanhas de venda de produto mais caro, porque eu gerei demanda, as pessoas entraram e depois compraram mais caro. É claro que na prática não funciona linear, uma vai comprar num momento, outra vai comprar no outro e por aí vai. Só que é isso. Então, a partir do momento que ele entendeu que ele teria que monetizar essa base, o negócio dele estourou e chegou e passou dos 6 dígitos, fazendo praticamente a mesma coisa. Só intensificou as ações disso aqui. E aí, conforme você vai ficando avançado, você vai fazendo tudo. Você vai tendo o Instagram ali, sendo o seu funil, você tem leads de low ticket chegando, e você começa a ter um monte de gente te conhecendo e com possibilidades de comprar o teu produto. A gente tem também tráfego direto. Por exemplo, tráfego para formulário é um tipo de tráfego. Tráfego para uma aula ao vivo, tráfego para uma aula gravada, tráfego para. Aqui também é tráfego direto, mas um low ticket, né? Para uma isca gratuita, aí você tem tráfego direto. Agora você imagina, tudo bem, talvez não seja o seu momento agora, mas imagina você rodando tudo isso junto. Então você tem Instagram, chegando gente. Vamos colocar 100 pessoas por dia no seu Instagram? Nem é tanto assim, 100 pessoas dia, mas é um número legal. 100 pessoas dia que sejam qualificadas, né?
Você tem ali um low ticket te trazendo 150, 160, 150, mais de 100 vendas no dia para você, e você tem mais um desses daqui rodando com uma aula, 2 aulas ao vivo no mês que seja. Você já tem uma estrutura, você consegue vender mais. Só que para isso você precisa executar. E aí a execução cabe no seu momento. Aí é que é a grande chave e a grande virada. Então, é o momento de todo mundo executar tudo isso ao mesmo tempo? Não, não é. É todo mundo que vai conseguir executar tudo isso ao mesmo tempo? Não, não é. Algumas estratégias para alguns de vocês serão mais complexas do que outras? Sim. Em algum momento você pode rodar essa maquininha girando ao mesmo tempo com geração de lead e demanda. Em outro momento, é, ela vai ter mais coisa, em um momento ela vai ter menos coisa, você vai do mais simples, mas você tem que entender que é uma máquina de geração de demanda de leads que estão sendo expostos à sua oferta. E para isso, você tem que entrar numa sequência executora. Como? Passo a passo. Então, como é que vai ser a minha primeira fonte de geração de demanda? Tráfego para o perfil. Eu vou buscar aqui 100 seguidores por dia. São 100 pessoas novas chegando no seu link da bio, que é um ponto de contato. Seus stories, outro ponto de contato. Post no feed fixado, outro ponto de contato. Highlights, outro ponto de contato. Post no feed do dia, outro ponto de contato. Pelo Instagram, você tem link da bio, stories, post fixado, highlights e um post no dia, por exemplo. Pensa. Chega uma pessoa, então presta atenção, vamos falar do tráfego para o perfil. Você vai lá, tem um post e essa pessoa é atraída para você. Ela gostou do que viu no anúncio. Ela chega, ela tem 5 pontos de contato para saber mais do seu trabalho. Quantos pontos de contato hoje o seu Instagram tem? Então, a gente está falando de uma rotina de stories, de uma rotina de post no feed, de fixado, de highlights e um link na bio. Só o link na bio pode te gerar demanda. Então, todo dia chega gente no meu WhatsApp do meu vendedor que veio do link da bio. Gera demanda. Chega a 4, chega a 5, tem dia que chega a 6, já chegou uma época que estava melhor, chega a 10 leads por dia. Só das pessoas entrarem no meu perfil, pegarem o documento que tem na bio, lerem aquele documento e chamarem o meu vendedor, o comercial. Pronto. Enfim, galera, esse é um processo de execução que você precisa saber o que você vai fazer, ter as etapas para executar e ir atrás de números. E claro, para finalizar aqui, você tem que ter um objetivo muito maior do que isso. Então, eu vou falar uma coisa minha aqui, particular. Quando eu estava começando, tá, o meu objetivo maior era o quê? Largar a minha vida de personal trainer. Então, para quem não sabe, eu era personal trainer, eu dava aula, não dava aula o dia inteiro, mas de manhã inteira e a noite inteira dava aula. E eu queria largar aquilo, porque eu sabia que aquilo não ia me aposentar do jeito que eu quero. Quanto que você, trocando hora pelo dinheiro, vai ganhar na sua vida? Vai ser um teto. Quanto que você vai conseguir se aposentar trocando hora pelo dinheiro na sua vida? Vai ser um teto e ele é baixo. Ainda mais hoje no país que o poder de compra é cada vez mais corroído ano após ano, né? Então, assim, aí você tem que olhar esse cenário e isso tem que ser maior do que qualquer outra coisa para você pegar esses números, para você colocar ali os seus números, seja da sua realidade, e estruturar o teu funil e executar todo dia. Porque se não for assim, não vai rolar. Não vai rolar. Então, se você não está indignado que tem pessoas mais burras ganhando dinheiro que você, se você não está indignado que você tem uma cabeça de 100 mil e uma execução de R$ 1.000, também não vai rolar. Se você hoje troca hora pelo dinheiro e isso não te emputece ao ponto de entender que você tem um teto de ganho e que você vai ganhar aquilo porque o dia tem limites, também não vai rolar. Né? Então você tem que ter essa motivação maior, porque no meio do caminho as coisas vão começar a dar errado. Né? Você acha que é tudo certinho? Você implementa lá o funil, aperta o botão e dá tudo certo e vem um monte de gente querendo comprar de você? Óbvio que não. Tem um monte de coisa que vai acontecendo nesse caminho. Mas aí é que diferencia os prints que eu mostro lá no meu Instagram da galera que executa, da galera que faz, para quem fica pelo caminho. É a execução, não é a capacidade intelectual ou cognitiva. Porque no final do dia, galera, todo mundo que roda aqui no digital sabe exatamente essa conta que sabe fazer. Todo mundo sabe que tem que fazer isso.
Agora, o que diferencia quem está escalando o negócio, quem está vivendo disso, é a execução para fazer essas coisas acontecer e também um pouquinho de, digamos, antifragilidade para entender que não vai ser só flores, né? Que você vai tomar muita pancada na cabeça aí, é, e vai dar ruim, tá? Mas a gente tem que partir de um princípio, igual eu falei, meta clara, número, qual é o número? Qual que é o teu produto ou os teus produtos? Quantas vendas por mês você precisa fazer dele? Quantas pessoas estão vendo a sua oferta? Qual é a demanda que você gera? Quais são suas fontes de demanda hoje? Quais são suas estratégias hoje para atrair pessoas? Rafa, não tenho nenhuma. Ah, tenho só uma. Ah, tenho isso aqui. Dá para explorar mais do que você já faz? Dá para fazer mais do que você já tem? Pode ser que sim, mas a que eu vejo, a mais poderosa de todos, a mais simples, é a do Instagram. E pelo que eu vi aqui, pouca gente aproveita o Instagram para vender. Estão jogando muito dinheiro fora, mas estão rasgando dinheiro se hoje o teu Instagram não é um ambiente de vendas, tá? Se você não tem no seu Instagram um canal de vendas, um movimento de geração de demanda, um movimento de geração de desejo pelo seu produto, uma presença ali, pô, tem muito dinheiro sendo jogado fora, porque é a estrutura mais simples, mais fácil e mais segura para você conseguir vender. Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Vou deixar esse espaço aqui para se alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer, sei lá, falar alguma coisa aqui, eu vou deixar aberto esse canal aqui se alguém quer fazer alguma pergunta, tá? Sei lá, alguma dificuldade que está tendo, alguma coisa do tipo que você tenha, ou sei lá, quiser falar aqui, manda no chat. Eu vou dar um tempinho aqui porque tem um delayzinho para isso. Mas o que você tem que sair daqui dessa aula hoje é pensando no seguinte: quantos leads vou gerar amanhã? Quais são as minhas oportunidades de venda? Quais são quantos leads entram em contato comigo? É isso que você tem que fazer. Exatamente isso. Se não fizer isso, esquece. Vai ficar contando historinha triste de que não vende, de que não sei lá, de que não sei o quê. E pelo que eu entendo aqui, tem muita gente que está com dificuldade nisso, certo? De geração e de oportunidade de oferta, certo? Agora eu quero implementar esses outros funis de monetização. Exatamente. No caso, o Fernando é implementar os outros funis. Bom, galera, eu quis dar essa aula aqui para aumentar o nível de consciência de vocês sobre isso, tá? E aí é o seguinte: quem quiser a minha ajuda para implementar isso, tá? De uma forma próxima, eu vou fazer o seguinte: você vai lá no meu Instagram, @o Rafalago, tá? Tá aqui, e você me manda um direct. Ó, Rafa, tava na aula agora. Quero saber mais, tá? Você quer se tornar um psicopata executor mesmo? Quer fazer? Quer acontecer? Quer que essas coisas vão para frente mesmo? Você vai lá no Instagram, me manda um direct. Se não, aí você vai fazer uma conta daqui 30 dias, dia 4 de setembro. Aí eu quero que você pegue aí, ó, 4 de setembro. Anotem aí, 4 de setembro. E aí eu quero que você vá lá e me fale quantas vendas você fez em 30 dias, o que, que você fez em 30 dias, caso você não me chame no direct aqui agora. Aí vamos ver. Eu quero de fato ter esse confronto, tá? Não vou chamar, não vou fazer nada, vou tentar aqui. Beleza, anota como que você está hoje e dia 4 de setembro e depois me fala. Eu quero ver. Por quê? Porque não existe execução sem acompanhamento, sem orientação. Não existe negócio que dá certo dessa maneira. Ao Deus dará, do jeito que vai. Não dá, galera. Simplesmente não dá. Então você pega aqui, eu tenho oportunidades para vocês que estavam aqui nessa aula. Vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim e a gente vai conversar por lá. Beleza? Então é isso. Boa semana a todos. Eu espero que vocês executem isso. Se não executar, o problema ele literalmente é de vocês, porque vai ter alguém executando, vai ter alguém talvez mais burro que você executando, e aí depois não adianta ficar reclamando. É isso, galera. Valeu, beijo a todos. Espero vocês lá no meu Instagram.